Vamos lá, deixa eu situar um pouco. Há 10 anos nós plantamos essa igreja em Piracicaba porque Deus chamou a mim e a minha esposa para plantar uma igreja para quem não gosta de igreja. Basicamente esse foi o nosso chamado. Nos trouxe muita complicação porque, principalmente no começo, por causa dessa nossa vocação, a nossa igreja era uma enorme bagunça, porque era assim, 4 grupos principais formaram a nossa igreja, que foram aqueles que foram os primeiros alcançados. O primeiro grupo eram de roqueiros, mas não eram roqueiros do tipo, sei lá, Paralamas do Sucesso. Eram roqueiros que gostavam de bandas como Cannibal Corpse, Brujeria. Então, eram roqueiros assim, que eu nem indico que você vá ver essas bandas no YouTube, porque as letras elas são bem assim, eu diria, pouco ortodoxas e pouco cristãs. Brujeria, para você ter uma ideia, é uma banda de rock mexicana, e a bruxaria mexicana é considerada a pior bruxaria do mundo. É tipo assim, o topo da bruxaria é a brujeria, que é a bruxaria mexicana. E essa banda chama Brujeria em homenagem à bruxaria mexicana. E eles expõem isso nas músicas. Então as músicas são lotadas de teores assim, nada cristãos. Esse foi o primeiro grupo que nós alcançamos, gente que gostava desse tipo de coisa. O que fez com que a nossa igreja tivesse tudo preto no começo, era tudo em preto, púlpito preto, parede preta. Aí o pessoal falava assim, porque vocês fizeram algum estudo de alguém que fez um estudo, alguma coisa assim, tipo um decorador de interiores? Sim, o Brujeria. Então, daí, o segundo grupo que chegou foi um grupo de homossexuais, porque começou a frequentar a igreja um casal homossexual, e aí o grupo de homossexual chegou. O que fez a nossa igreja uma coisa muito interessante, porque ela foi do preto ao arco-íris em 6 meses. E era muito... A gente tem foto dessa época, porque aí esses grupos não se misturam. Se você pega os roqueiros, esses mais radicais, e os homossexuais, falando sobre... Se você for falar de tribo, eles têm uma certa rivalidade. Então, eu estava pregando e a nossa igreja tem arquibancadas. Uma arquibancada aqui e uma aqui. E parecia torcida uniformizada, parecia estádio de futebol. Então ficava assim, preto, 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 colorido, 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 colorido. E o pessoal não se misturava. Mas isso, a mistura acabou acontecendo. O terceiro grupo que chegou foi o grupo dos ateus. Porque chegou um ateu, o ateu foi bem recebido mesmo sendo ateu, e aí chamou o pessoal ateu. E aí então eu tinha roqueiros, homossexuais, ateus, e o quarto grupo que chegou, que foi o último grupo formador da nossa igreja, foi o grupo dos espíritas. Então, basicamente, só que eu estou falando, claro, dos não cristãos que chegaram. Todas as pessoas que olhavam para a nossa igreja diziam assim, isso não é igreja. E na época eu ficava muito bravo com isso. Mas, na verdade, assim, a gente era igreja, mas eu tenho que compreender que qualquer pessoa, e até mesmo se eu olhasse de fora a minha igreja, eu falaria, isso não é igreja. Porque era muito bagunça. O meu grupo base, que Deus me deu para plantar a igreja, é um grupo base totalmente contrário a qualquer grupo base que você veja indicado em livros, porque nós éramos em 10 pessoas, inicialmente no grupo base. 8 não cristãos e eu e minha esposa. Esse era o grupo base com que eu plantei a igreja foi esse. O meu grupo base, sim, foi muito complicado, porque a primeira coisa, eu demorei 6 meses para conseguir convencer o grupo base que eles tinham que ter Bíblia. E aí, depois de 6 meses, o Vartão, que é um dos caras, o baterista, ele veio mostrando que comprou uma Bíblia. Foi uma alegria para mim, depois de 6 meses, o Vartão comprar uma Bíblia. Demorou, acho que uns 2 anos para ele ler. Mas o fato dele ter comprado já foi assim uma festa. Claro que ele ficou mal visto no grupo. Aquela coisa assim, que não sei o que está acontecendo, comprou Bíblia, teve que se explicar, foi chamado no conselho da igreja. Que absurdo é esse? Quebrando a característica. Então, a gente sofreu uma série de preconceitos de muitas igrejas. Em uma época em Piracicaba, como tinha homossexual na igreja, eu fiquei conhecido como pastor que casava gays. Eu nunca casei em homossexuais, mas eu já cheguei aí em lugares assim que eu estava fazendo compra, aí eu falava o meu nome, a pessoa olhava e falava assim, você é pastor do ajuntamento, né? Sou.
Ah, é verdade que você casa gays? Não. Mas eu tenho gays na igreja, mas eu não caso gays, mas tudo bem. Aí o pessoal, uma outra época, essa foi a que eu mais gostei, que o pessoal soltou na cidade que durante o culto a gente fumava maconha. Eu fiquei pensando, de onde que os caras tiram isso? Isso foi muito legal. E eu sei disso porque um cara chegou na igreja, e aí ele começou a frequentar a igreja, veio a família dele, e aí depois de um ano na igreja, ele entrou para o nosso curso de novos membros e para se batizar. E quando ele foi ser batizado, ele foi chamado no conselho da igreja, para fazer aquela entrevista, aquela coisa toda. E aí a gente perguntou para ele, falou, Luiz, e aí, como é que você chegou na igreja e tal? Ele falou assim, eu fiquei sabendo da igreja por causa da maconha. Como assim por causa da maconha? Não, porque eu trabalho, e ele trabalhava na época na Santa Casa lá de Piracicaba. E aí um cara que trabalha comigo estava contando que o fim do mundo mesmo, porque tem igreja em Piracicaba que o pessoal fuma maconha no culto. E eu perguntei, mas qual igreja? Ele falou, uma tal de ajuntamento. Eu falei, é. Olha, pelo que eu me lembre, eu posso estar muito enganado. Eu acho que eu nunca vi ninguém fumando maconha no nosso culto. Eu posso estar enganado, assim, mas eu acho, Tiago, que a gente, assim, dirigindo o culto e pregando, se alguém fuma maconha no culto, a gente vê, né? Não é uma coisa muito difícil de ver. O cara, bom, estou dizendo tudo isso porque qual foi o nosso principal objetivo desde o começo? E a maior dificuldade? Apresentar Jesus. Porque quando você vai pastorear uma igreja e as pessoas têm lá 5, 10, 15 anos de cristianismo, você falar de Jesus, você já pode partir, às vezes, do pressuposto que as pessoas sabem do que você está falando. Diferente, no meu caso, em que as pessoas nunca tinham pisado numa igreja. E uma grande parte delas, inclusive, odiava a igreja. Então, desde o começo, o principal objetivo foi como tornar o evangelho claro para essas pessoas. Então, no DNA da nossa igreja, desde o começo, nesses 10 anos, uma grande preocupação foi como é que a gente vai pregar o evangelho, como é que a gente vai deixar clara a mensagem do evangelho, como é que nós vamos pegar os pontos fundamentais do evangelho e trazer para as pessoas domingo após domingo. E isso, então, acabou, inevitavelmente, indo para todos os ministérios da igreja, inclusive o ministério infantil. E aí, eu não sei quantos aqui já têm experiência no ministério infantil, mas uma coisa que nós, infelizmente, começamos a notar lá. O material que nós temos escrito para crianças, ele é muito bom em alguns aspectos. Você tem atividades, ele facilita você nas atividades, faça isso, faça aquilo, o objetivo é esse. Mas há uma grande dificuldade que nós temos com o material infantil impresso pelas editoras por aí. Não tem evangelho. Não tem. A não ser que você compre uma revista específica que vá falar sobre Jesus. Muito embora mesmo a revista específica que vá falar sobre Jesus, ela vai dar muito mais conceitos morais da vida de Jesus, tipo, o que Jesus fez e o que nós devemos fazer como Jesus fez, para que a criança vá para casa incentivada a fazer o que Jesus fez e não a confiar em que Jesus fez. E isso no Evangelho faz muita diferença. No Evangelho, nós não somos convidados apenas a fazer o que Jesus fez. Porque, vamos ser sinceros, agora vamos começar a entrar em alguns pontos do Evangelho. Quem aqui consegue ser como Jesus? Ninguém, ok? A gente tenta, e a gente vai morrer tentando, mas nós não conseguimos ser como Jesus. Você já notou que na maioria das lições que são passadas para as crianças, elas são ensinadas a passar a semana tentando ser como Jesus? Ser como Jesus, fazer como Jesus, fazer. Isso, deixa eu repetir, isso em si não está errado, desde que você passe a outra parte fundamental, que é o seguinte: você não vai conseguir, e é por isso que ele já foi perfeito no seu lugar. Por exemplo, a gente estava conversando ontem na CBN sobre o Sermão do Monte. O Sermão do Monte, se você vai lendo com muita atenção, você vai notando a incapacidade que nós temos de cumprir o que Jesus estabeleceu. Jesus começa o Sermão do Monte dizendo assim: bem-aventurados os pobres. E aí você vai falar: não, já não gostei. Já não gostei, já não achei legal. Aí ele já aproveita e emenda dizendo assim: bem-aventurados que choram. Como bem-aventurados que choram, Jesus? Você está louco? Bem-aventurados que choram. Mas ele diz: porque serão consolados.
eu vou pensar assim, bom, se vai ser bem-aventurado que chora porque vai ser consolado, eu prefiro nem chorar para não ter que ser consolado. Pronto, já acabou. Bem-aventurados pacificadores, bem-aventurados vocês são quando mentindo disserem todo mal contra vocês. Eu discordo. Daí ele fica falando algumas coisas, a gente falou ontem, sobre adultério, sobre assassinato, sobre amar o próximo, sobre dar outra face, sobre dar esmolas, sobre jejuar, sobre oração, sobre confiar em Deus e não ficar vivendo como os pagãos, porque os pagãos é que ficam guardando dinheiro para amanhã, porque o Pai sabe que a gente precisa e o amanhã Ele está cuidando, então a gente é convidado a guardar apenas para hoje, não para amanhã. Coisas que Jesus disse que ele não estava muito sabendo que chegaria 2017. E aí então a gente vai lendo o Sermão do Monte e dizendo, não consigo, não consigo, não consigo, não consigo, não consigo, até que chega a história do Evangelho que Jesus diz, é por isso que eu vou fazer tudo isso no seu lugar. Porque como você não tem condição mínima de agradar a Deus, eu vou agradar a Deus no seu lugar. Como é que a gente passa isso para as crianças? A gente diz lá no ajuntamento, por exemplo, que a vida cristã é como uma prova. E aí a gente vai dizendo para as crianças, você consegue fazer isso? Ah, não consigo. Então, se você erra uma questão lá na prova, você tira quanto? Ah, não sei. Quantas perguntas tem? Ah, então vamos fazer o seguinte, tem 5 perguntas na prova. Você pergunta 5 coisas que a criança não consegue fazer. E aí você pergunta para ela assim no final, qual que é a nota sua? Ai, é 0. E aí você diz assim, você acha que Deus vai gostar de você tirar 0? Ah, não vai. E você acha que Deus vai aprovar você? Não vai. Você acha que você vai passar de ano? Ah, não vou. Você acha que você vai entrar no céu? Aí a criança, lógico, dificilmente ela vai dizer, não vou entrar, vou para o inferno. Ela começa a contemporizar. Aí você tem que dizer para ela, então, mas você sabia que o professor, que é Deus, resolveu fazer com que uma prova de uma pessoa valesse para todo mundo? E a única prova que vale para a nota de todo mundo é a de Jesus? E quanto Jesus tirou nessa mesma prova que você tirou 0? Ah, ele tirou 10. Então, Deus estabeleceu no Evangelho que a única nota que vale é a de Jesus. Então, quanto você tirou? Se é assim, eu tirei 10. Então, você vai para onde? Ah, eu vou para o céu. Mas você vai para o céu por quê? Por causa de Jesus. Veja que eu estou trabalhando um conceito de... Eu não quero que a criança volte para casa achando que ela tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, e que disso depende a aprovação dela. Eu quero que as crianças aprendam sobre Jesus, amem a Jesus, confiem em Jesus, e saibam que se elas vão obedecer, elas têm que obedecer como fruto do amor que elas têm a Jesus, e não de nenhum medo. Do contrário, nós vamos gerar crianças moralistas, que vão crescer imaginando que a única forma de agradar a Deus não é a cruz, que já agradou e satisfez a Deus, mas é o que eu vou fazendo dia após dia. E isso vai fazendo também com que as crianças vão crescendo com uma série de dificuldades. Lembram, quem aqui tem mais tempo de cristianismo deve lembrar de um clássico chamado Em Seus Passos, o que Faria Jesus? Lembram? Quantos leram esse livro? Que esse livro, assim, na verdade, você não precisa ler, né? A capa já está suficiente. Você leu a capa, você já sabe o que vai acontecer. Não tem muito, né? Em Seus Passos, o que faria Jesus? Puxa, o que será que ele vai tratar? Basicamente, o autor trata assim, em qualquer situação da vida, você deve parar e pensar, nessa situação, o que Jesus faria? Aí você tem que fazer igual. Tem a pulseirinha, porque a gente tem que capitalizar em cima também, né? Não vai só vender o livro porque não dá muito dinheiro. Então era basicamente isso. Eu não sei quanto a você, mas esse livro gerou uma crise porque eu simplesmente não conseguia. Então eu até sabia que, por exemplo, se alguém desse um murro em mim, em Seus Passos, o que faria Jesus, eu deveria, em amor, oferecer a outra face. Mas simplesmente não acontecia, não dá conta disso. Não tinha como. Porque Jesus tinha um diferencial. Jesus só fazia no palco o que ele fazia no palco da vida, porque na coxia a vida dele era muito diferente da minha. Por exemplo, Jesus conseguia agradar a Deus de uma maneira perfeita. Só que Jesus era o tipo de gente que quando estava muito cansado, muito cansado, muito cansado, o que ele fazia? Ele ia orar. Ele ia para o monte orar. Eu não sei quanto a você. Mas eu, quando eu estou muito cansado, muito cansado, muito cansado, eu compro um sanduíche, tomo um bom refrigerante e vou dormir.
Porque aí você pensa assim, estômago cheio, que o pessoal fala assim, eu não sei como você consegue dormir de estômago cheio. Eu não sei como alguém consegue dormir de estômago vazio. Estômago cheio eu durmo muito bem. Você não tem pesadelo? Não, de forma alguma. Nunca sonhei que o sanduíche tinha acabado. Mas Jesus não fazia isso. Jesus, quando começava a estar muito cansado, ele simplesmente se retirava para o monte para orar. Eu não vou conseguir fazer o que Jesus fez no palco da vida, porque no backstage nós somos completamente diferentes. Só que nós vamos ensinando o que para as crianças? Façam, 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 façam. E nós temos que reprogramar isso e dizer, sejam, 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 sejam. Claro que isso vai abrir mão de muito que nós estamos acostumados como cultura evangélica do moralismo. De ter que fazer, e às vezes fazer para não deixar transparecer quem somos. Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Antes eu quero lembrar uma outra coisa importante. Cuidado para não fazer da Bíblia um livro de histórias. E esse é um dos principais problemas do ministério infantil, e eu tenho visto isso acontecer aos montes. E estou falando como alguém que cresceu em escola bíblica dominical. Eu sou bisneto de evangélicos, eu sempre fui evangélico, sempre participei de escola bíblica dominical, sempre estive em contato com material para criança, juniores ou pré-adolescentes, adolescentes e por aí vai. Mas eu cresci sendo ensinado que a Bíblia tem um monte de histórias, e a Bíblia é um livro de histórias. Então você tem, sei lá, vamos citar algumas histórias aí, as histórias mais legais da Bíblia. Vamos lá. Jonas é fantástico. Que criança não gosta da história de Jonas? Porque se na história tem um peixe que engole um cara que depois é vomitado, essa história é boa. Essa é uma história que tem que ser contada. E as crianças adoram a história de Jonas. E você sabe que teve a história de Jonas quando elas saem da classe como? Com uma baleia na mão. A criançada saiu com uma baleia na mão, você já sabe, opa, hoje foi Jonas. Aí, não é? Tem a baleia, foi Jonas. É muito legal. Você tem a baleia, você já sabe que foi Jonas. Não vai sair com vômito. Né? Olha Jonas, você sai com a baleia. Embora o vômito seria até interessante, né? Pode ser, olha Jonas, né? Você não faz, você faz lá, sei lá, deixa azedar um leite e traz para o Ministério Infantil. Agora atenção, vamos brincar de... Agora fulano vai ser o peixe, hein? Fiquem vendo. O que mais? Outra história legal da Bíblia. Daniel na cova dos leões. Porque tem um leão, e a criança fala, o leão vai trucidar Daniel, e não sei o quê. E aí, tem aquela história, o desenho do Daniel usando a juba do leão como travesseiro, né? Então ele fica lá meio assim, e o pessoal fala, inclusive, olha como Deus é bondoso. Daniel nem passou frio na cova dos leões, porque ele usou a juba do leão como coberta. E aí, como é que você sabe que foi a história de Daniel? Que sai com o leão. Então você vê que a criança já está montando o seu zoológico particular. Ela já tem a baleia, já tem o leão. Então você pode ver que ela está montando. Ela tem ali já, ela está montando o seu mundo bíblico. Ela já tem ali. Oi? A história de Noé. Quando é a história de Noé, aí ela vem com um monte de coisa. Vem com tudo que é bicho para casa. E aí os pais já ficam naquele desespero. Onde é que eu vou colocar essas porcaria toda? Que eu não sei, que esse pessoal fica dando essas coisas. Porque outra história legal. Davi e Golias. Davi e Golias, eu não entendo, e isso é aqui, eu quero deixar aqui minha indignação com as minhas professoras de escola dominical, por que a gente nunca ganhou um estilingue? É um absurdo, porque o pessoal ensina a história de Davi e Golias, e o meu sonho é a galera saindo tirando. Volta para o templo com estilingue e pedra, querendo matar todo mundo. Estilingue? Olha aí. Olha, vamos compartilhar aqui, né? Fica a dica aí para compartilhar isso com a criançada da igreja. A gente, todo mundo chegando, atirando. Lá. Embora a gente nem conta a melhor parte, né? Porque conta lá que Davi jogou a pedra, cravou na testa do Golias, a gente não conta até o final. Porque o que a Bíblia diz? É que também... que a Bíblia diz que ele caiu, aí Davi sobe em cima dele, assim com o pé, pega a própria espada dele e arranca a cabeça dele. E Golias devia ter uns cabelão. Ele pega a cabeça pelos cabelos,
e diz para o exército de Israel: agora vamos matar todo mundo. E ele gira a cabeça do Golias assim, como um sinal de que agora nós vamos arrebentar todo mundo. E a Bíblia diz então que eles começaram a perseguir o exército dos filisteus no vale em que eles estavam, e eles mataram tanta gente que chegou uma hora que o sangue da galera estava pelo tornozelo de todo mundo. Era plof, plof. Podia fazer isso, né? Essa representação do sangue na classinha, sai a criançada tudo suja de sangue, assim, o que foi? Hoje foi Davi e Golias, e já com a estilingue, então tem uma outra história. Essa aí, no caso, não tem bicho, né? Mas é uma história interessante que prova. Ovelhinha, ele é ovelhinha. Ovelhinha. Pode ser. Embora eu acho assim que a gente poderia valorizar o Brasil. Nós não valorizamos o Brasil e o fato de Davi ser mineiro, né? Porque é verdade. Por que Davi viu o Golias lá ultrajando o povo? Porque o pai dele, o Jessé, falou o quê? Pega esses queijos e leva para o seu irmão, para os seus irmãos na guerra. E a Bíblia diz que eram 10 queijos. Gente, quem é que tem 10 queijos em casa se não for mineiro? É só um mineiro. Então, Jessé era de Minas, eu acho que de Muzambinho. Então, você vê, nós brasileiros estamos ali, já, a gente não valoriza isso. Bom, última história. Sansão, que é a história de um cara que termina a vida se matando, pedindo forças para Deus, para, ao cometer suicídio, levar um monte consigo. Dá um cabelo, né? Vamos levar aqui um cabelo. Uma queixada de jumento. Tacar fogo no rabo da raposa e fazer correr, tacando fogo na vizinhança. Que essa história é legal, essa história é muito legal. É engraçado como as pessoas não querem ser politicamente corretas em histórias totalmente politicamente incorretas, né? Porque você não pode. Tudo bem, é difícil achar raposa, mas gato sempre tem. Trazer aí um gato, você traz uns 2, 3 gatos, amarra um no outro, taca fogo no rabo e faz, corre, rato. E aí é uma representação da história de Sansão, acho que ficaria legal. Tudo isso, essas histórias são bíblicas, são histórias que precisam ser contadas. Só que se você conta a história pela história, você tirou da Bíblia a grande história. Porque a Bíblia não é nem de longe a história de Jonas, a história de Davi, a história de Sansão ou a história de qualquer pessoa. A Bíblia só tem uma história. Qual é? Jesus. Quando eu falo isso, aí as pessoas dizem assim, mas a Bíblia tem os seus heróis da fé. A gente tem que contar para as crianças a história dos heróis da fé. Não, a Bíblia não tem heróis da fé. O que nós temos, se você está aí com a Bíblia, vou pedir para você acompanhar. O que nós temos é uma mentalidade fruto de um subtítulo colocado de maneira ruim na Bíblia. Porque a NVI já mudou isso, ainda bem. Mas nas Bíblias mais antigas, e quem foi formado na cultura evangélica, lembra que qual era o título de Hebreus 11? Os heróis da fé. Embora o texto, em nenhum momento, diga que eles eram heróis. A NVI já mudou, e a NVI traz um subtítulo melhor. Coloca exemplos de fé. Já é um subtítulo melhor. Porque Hebreus 11 conta a história de um monte desse pessoal aí que a gente conta para criança. Um monte. E aí ele vai contando que eram homens, que o mundo não era digno, e por aí vai, e a gente conhece tudo isso. Mas nós, como professores, instrutores e pessoas chamadas por Deus para ensinar a única história da Bíblia, que é a história de Jesus, nós nos esquecemos da parte final. Porque então nós ensinamos para a criança que ela tem que ser como Davi. Gente, parem de ensinar para as crianças que elas têm que ser como Davi. Porque você corre o risco dela crescer e adulterar. E matar o amiguinho. Para ganhar um doce. Se ela for como Davi, ela vai fazer isso. Porque Davi fez isso.
embora a gente não goste, porque como a gente endeusa quem não deve endeusar, a gente fica extremamente chateado quando falam mal de Davi. Embora a Bíblia diz que Davi era assim. Ah, mas Davi era um homem segundo o coração de Deus. Que bom, que bom. No entanto, não tira de mim o direito de não querer Davi como amigo. Ou você convidaria ele para o seu casamento, por exemplo? Você que é homem. Porque se você convidou ele para o seu casamento, ele se engraçou com a sua esposa, você está morto, cara. Você está morto. Ou você queria ser filho de Davi? Já parou para ler a história da família de Davi? Teve estupro entre irmãos. E o que Davi fez? Nada. Porque como ele era rei, ficava feio aparecer no jornal que teve estupro na família real. Então ele encobriu. Ele pegou o filho que estuprou a meia-irmã e mandou para um retiro, para um resort. Ficou 2 meses num retiro, ao lado do pai. E o pai fingindo que ele não estava ali, porque também não ficava bem o pai ser visto com aquele cara. O que esse filho fez depois? De tanta raiva. Ele tentou matar o próprio pai. Ele gera uma revolução e ele consegue vencer uma batalha. E Davi, inclusive, é expulso da cidade. Quando Davi é expulso da cidade, o que esse filho faz? Ele monta uma tenda no centro da cidade, chama todas as concubinas do pai e tem relações com elas para envergonhar o pai publicamente. Ah, então o Senhor tentou fingir que estava tudo bem, eu vou mostrar na sua cara como não está bem. E depois o exército do pai faz o quê? Mata esse filho. E aí a gente ensina o quê para as crianças? Você tem que ser como Davi. Vamos para Hebreus 11. Hebreus 11 diz assim, a partir do versículo 38, terminando essa primeira parte. O mundo não era digno deles, desses homens e mulheres que a Bíblia está dizendo. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Agora, veja que interessante. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. Todos esses quem? Abraão, Jacó, Isaac, Moisés, Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel, os profetas, todos que são citados aqui. Todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Nenhum deles, Abraão, Moisés, Davi, recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor? Para quem? Para nós. Às vezes a gente pensa assim, cara, eu vou chegar no céu e eu vou correndo conversar com Abraão, porque aí Abraão está lá no céu falando assim, tomara que eles cheguem logo, porque eu estou doido para conversar com eles. A gente é que tem que contar muita coisa para Abraão, não ele para a gente. Pelo menos se Hebreus 11 estiver certo. Porque Deus reservou algo melhor para nós. Para nós. Para que conosco fossem eles o quê? Aperfeiçoados. Eles quem? Abraão, Moisés, Davi. Espera aí, a Bíblia está dizendo que através do que está acontecendo agora conosco é que eles são aperfeiçoados? Sim, porque a vida deles só tem sentido através do que a gente está vivendo agora. Porque se Jesus não veio, se Jesus não morreu, se Jesus não ressuscitou, tudo que eles fizeram é uma grande besteira e essa história aqui tem que ser jogada fora. Agora, por causa do que está acontecendo com a gente na história da igreja, é que eles são aperfeiçoados e a história de Abraão passa a ter um sentido absurdo através da história que nós estamos vivendo agora. E aí, como nós cortamos a Bíblia no meio e esquecemos que quando ela foi escrita não tinha versículo e capítulo, a gente não vai para o capítulo 12, que é a continuação clara do capítulo 11, porque a primeira palavra do capítulo 12 de Hebreus é qual? Portanto, ou seja, você tem que ler o que ele vai dizer agora para entender de maneira plena o que ele estava escrevendo até esse momento. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, quais? Abraão, Sansão, Davi, todos esses caras, eles são nossas testemunhas. Livremo-nos de tudo que nos atrapalhe e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta.
E ele acabou de falar de Abraão, Jefté, Davi, blá, 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 todos esses caras. É por isso que, para não ter nenhum problema, ele diz: tendo os nossos olhos fitos, firmes, onde? Só em Jesus. Na caminhada cristã, os nossos olhos não têm que estar em Abraão, não têm que estar em Moisés, não têm que estar em Davi, não têm que estar em ninguém. Os nossos olhos têm que estar em Jesus. Por quê? E aí ele vai dizer algo que nós dizemos muito, sem notar o contexto onde está escrito, porque o contexto dá muito mais força ao que está escrito. Porque Jesus é o quê? Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Não é Abraão, não é Moisés, não é ninguém. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Então, a Bíblia não é um livro de muitas histórias. A Bíblia é um livro de uma história só, que é a história de Jesus. E quando nós nos reunimos para ensinar a Bíblia para as crianças, isso tem que ficar muito claro. Porque se você não fizer isso quando ela é criança, talvez, se ela crescer numa boa igreja, ela vai ter isso como adulto, mas ela vai ter que desconstruir para construir. Está nas mãos de vocês construir algo precioso que não precise ser desconstruído depois. De uma tal forma que a criança, ao ser formada numa comunidade cristã, numa comunidade centrada em Jesus e que compreende que a Bíblia não é um livro de histórias, mas é um livro de uma única história, que é a história do autor e consumador da nossa fé, Jesus, em quem nós temos que ter os nossos olhos fitos, elas possam crescer com a vida centrada naquilo que importa. E consigam compreender que elas não são chamadas para ter que agradar a Deus. Jesus já agradou a Deus no nosso lugar. Nós somos chamados a uma vida de obediência que é fruto da gratidão. E qualquer um de nós sabe que quando nós fazemos alguma coisa porque somos gratos, isso é muito valioso e menos traumático do que fazer porque nós somos obrigados. Não sei quantos se lembram disso, mas a gente já foi criança. E às vezes a gente era criança e a mãe falava assim: vai arrumar a cama, vai arrumar a cama, vai arrumar a cama. O que a gente fazia? A gente enrolava porque eu não queria arrumar a cama. Aí, num determinado dia, por algum motivo assim, você pensava na sua mãe, você falava assim: ai, minha mãe, poxa vida, minha mãe, né? Minha mãe faz tanta coisa, sabe o que eu vou fazer hoje? Hoje eu não vou nem esperar ela falar, eu vou fazer o quê? Eu vou arrumar a cama. Tinha dia que a hora que eu estava indo arrumar a cama, assim, sem ninguém falar, minha mãe falava assim: e vai arrumar a cama. Aí o que eu pensava? Agora eu não vou mais. Alguém aqui já passou por isso? Agora eu não vou mais. Porque eu queria fazer com o reconhecimento de quem ela é, não porque ela mandou. Já que ela mandou, agora eu não vou fazer porque não tem tanta graça. O que nós precisamos ensinar às nossas crianças é que elas podem fazer isso com Deus. Deus não é aquele que está lá dizendo: faça, faça. Deus é aquele que já fez tudo e agora nos convida a participar do que Ele está fazendo. E tudo isso tem a ver com a cruz. Então, a primeira noção básica: a Bíblia não tem histórias. A Bíblia tem cenas que ajudam a compreender a grande história. Quando você está assistindo um filme, por exemplo, da vida de alguém, sei lá, a vida de Charlie Chaplin, você vai ter cenas em que Chaplin não aparece, não é? Não, Chaplin não aparece, mas você tem que lembrar que aquela cena foi colocada ali para dar mais sentido à vida de Chaplin. Aquela cena não está ali à toa, ela está ali dentro de um grande enredo. Então nós precisamos lembrar que quando nós vemos alguma história na Bíblia, aí vem um ponto fundamental, o grande desafio é colocar essa história no grande enredo. Lá em Piracicaba o pessoal diz assim: mas é muito difícil fazer isso. É muito difícil para nós que fomos educados na cultura de que a Bíblia tem uma série de histórias. O pessoal que a gente está formando não vai ter essa dificuldade. Mas, quer ver só, vou pegar algumas histórias aí, como é que a gente então trabalha em termos práticos. Moisés é um cara fantástico. E a história de Moisés é cheia de detalhes que a gente vai passando para as crianças. Mas quais são as partes da história de Moisés que a gente mais conta para as crianças? Vamos lá. Que são as preferidas. O cestinho é fantástico, porque, veja o cestinho, você tem a Joquebede, que é a mãe de Moisés, e ela nota o seguinte:
O menino está crescendo, não dá mais para esconder essa criança, porque choro de criança de até 2 meses, ele é mais ou menos, não é tão forte. Choro de criança de 4 ou 5 meses já fica forte. Não dá para esconder dos soldados que tem uma criança aqui. E qual era a ordem que o faraó tinha dado? Toda criança do povo hebreu tinha que ser morta, do sexo masculino. Então o que ela faz? Ela pega, faz um cestinho e coloca no rio Nilo e entrega a Moisés. Essa é uma história fantástica, né? Porque é uma mãe entregando o filho, que depois se torna o salvador da escravidão do seu povo, né? Opa! Me parece que eu não devia parar na história do cestinho. Porque qual ensinamento moral você pode dar, assim... Uma mãe coloca uma criança no cestinho e joga no rio. O rio Nilo, que é um riozão, tipo o rio Piracicaba, assim. É riozão mesmo. O que você pode tirar de... E aí a filha do faraó acha ele lá e cuida dele. Daí ele se torna um governador. A gente pode ensinar o que para a criança? Ah, se um dia sua mãe abandonar você, creia que ela te ama. Deus tem um propósito maior. Essa é uma lição. Olha, não importa o que aconteça, Deus tem um propósito maior. E aí a criança vai embora para casa com medo de ser Moisés. Fala, mas será? Vai me colocar lá no cestinho? Eu lembro que quando uma vez ensinaram isso para minha filha, ela chegou em casa perguntando assim, uma crise. Mas o que ele comia nesse tempo? Porque ele era um bebê no cestinho. E se ele fizesse cocô, quem que limpava ele? Ah, filha, é confiar em Deus, né? Confiar em Deus e vamos ver o que dá. Não, mas já que ele não come, filha, não tinha cocô. Ele estava desnutrido. Ah, coisa assim, terrível. Mas Deus ama você. Não tem muita ligação a coisa. A criança sai, e a criança sai sabendo a história de Moisés, mas ela não tem o que fazer com isso. Não tem o que fazer com isso. Agora, é uma mãe que entrega o filho, coloca num cesto, né? Ela forra o cestinho assim, ela coloca no cesto, no rio Nilo, e aí esse menino, guiado por Deus, ele vai parar num local que depois, por causa disso, ele é elevado a uma posição política muito importante, que consequentemente vai fazer dele alguém que Deus vai usar para libertar o seu povo da escravidão. Dá para fazer link com alguma história? O que vocês acham? Se fosse fazer um link com alguma história legal, vocês fariam com qual? Sim, quem será que entregou o próprio filho? Espera aí, me parece que essa não é a história de Moisés. Me parece que Moisés está sendo usado para contar uma outra história. E a Bíblia está dizendo, a história é outra. A história é outra. E veja como... E a gente não pode parar nunca em Moisés. Porque qual é, e aí que nós somos cristãos já de longa data, a gente deve lembrar disso. Qual é a parte mais estranha da história de Moisés? A parte mais injusta da história de Moisés, qual é? Ele não entra na Terra Prometida. Isso é um absurdo. Eu não sei contar você, mas eu chego naquela parte da Bíblia, eu falo, olha, tá vendo? E aí, se nós não compreendemos a história, a Bíblia como um todo, a gente vai dizer, eu não sei se vale a pena servir a Deus. Porque o que acontece? E por que Moisés não entra na Terra Prometida? Porque no meio de toda a bagunça que estava aquele povo, ele ficou bravo um dia, Deus falou para ele falar para... Olha só, Deus falou... Porque Deus tinha falado uma vez, fere a rocha com a sua vara e ela vai verter água. E aconteceu. Na outra vez, Deus falou o quê? Fala para a rocha. E ao invés dele falar, ele bateu 2 vezes. Porque ele estava muito bravo. Aí Deus falou assim, ficou bravinho, né? E não sei o quê. Então não vai entrar na Terra Prometida. Essa é uma boa história para contar para as crianças, para que elas aprendam que se elas desobedecerem, Deus vai arrebentar com elas. Quando a mamãe falar, faça X, tem que fazer X.
porque se não fizer X, o que Deus vai fazer? Vai matar você. E aí as crianças vão embora para casa obedientes aos pais. Mas com o terror de Deus, que é uma coisa. Agora, vamos pegar, de novo, a Bíblia não é a história de Moisés. Você tem que ler Moisés pensando assim, o que é que isso tem a ver com Jesus? O que é que isso tem a ver com Jesus? O que é que isso tem a ver com Jesus? Aí, vamos para Jesus. Jesus nasce, tá, beleza, nasceu. E aí, fugiu o nome do cara que ficou bravo, dos magos lá. Olha, Herodes, obrigado. Fica sabendo e ele fala assim, não, eu vou lá visitar. E os magos, vai visitar? Sei. Isso daqui, eu estou esperto. E eles vão embora. Quando Herodes fala, eu vou ter que matar todo mundo. Ué. Aí o pessoal que não consegue compreender a Bíblia diz assim, olha, a história de Jesus é igual a de Moisés. Não, a história de Moisés é que é igual à história de Jesus. Porque essa é a história que está sendo contada desde o começo. Porque quando você vê, você não acha muita coincidência que aconteça a mesma coisa que aconteceu com Moisés, acontecendo com Jesus? Porque ele não está repetindo a história e o pessoal fala, repetiu a história de Moisés. Não, não repetiu a história de Moisés. A história de Moisés é aquela introdução, para que quando você chega agora, você fala assim, opa, então acho que aquela história tem a ver com essa, porque essa aqui que está no final do filme que está acontecendo. E aí, então, como consequência da perseguição, o anjo chega para os pais e fala assim, vocês estão sabendo aí que Herodes está querendo matar a criança, né? Estamos sabendo, sim. Então foge. É muito interessante o anjo dizer isso, né? Porque o anjo aparece e fala, estão querendo matar o seu filho. Você pensa, o anjo vai livrar. Fala assim, não, pode ficar tranquilo, fica aqui que eu vou livrar. O anjo fala assim, então, mas vocês não vão fugir? Foge. E aí eles vão para onde? Aí eles vão para o Egito. É interessante eles irem para o Egito, porque se a gente está conectado à história da Bíblia, o que Deus tinha ordenado ao povo que nunca mais fizesse? Que nunca mais voltasse para o Egito. Era uma ordem que Deus tinha dado ao povo. Vocês nunca mais voltem para o Egito. Aí aparece o anjo que diz que Maria e José, com Jesus no colo, devem ir para onde? Para o Egito. E aí você pensa assim, Deus ficou louco, porque ele falou uma coisa que agora ele está falando que está meio estranho. Mas veja, você tem que conectar uma história com a outra. O grande absurdo da história de Moisés é que ele fez tudo o que fez, e quando chega na beira do Jordão, ele não atravessa. Porque Moisés não é o libertador do povo. Moisés é só uma pequena sombra da história que seria contada depois. Moisés não tem capacidade de fazer o povo de Israel entrar na terra prometida. Quem faz isso? Josué faz isso. É interessante que no hebraico o nome Josué vai tendo uma série de transformações. Josué, José, Yoshua, Jesus, que é tudo o mesmo nome no hebraico. Então, quem é que faz o povo de Israel entrar na terra prometida? É Yoshua, não é Moshe. Jesus, no colo de Maria e José, vai para o Egito. A Bíblia lá em Mateus diz que teve um momento em que Jesus faz o quê? Se ele foi para o Egito, ele volta para o Egito. Moisés nunca cruzou o Rio Jordão. Jesus cruzou, descruzou, foi batizado. Não é a história de Moisés. É a história de Jesus. Não é injusto que Moisés tenha morrido na beira da terra prometida. Porque Moisés só está sendo usado por Deus para contar a grande história. Imagina a hora que Moisés descobriu que ele só não entrou na terra prometida para que ficasse evidenciado a história do Messias. Ele louvou a Deus. Dá para entender o que a gente está construindo? Se eu não conto a história inteira para as crianças, então sim, quando eu vou contar a história de Moisés, eu tenho que fazer link dizendo, mas Moisés não é o grande herói da Bíblia. Porque você sabia que Moisés nunca entrou na terra prometida? Ai, mas por que, tio, que ele nunca entrou na terra prometida? Porque Moisés não é o líder definitivo do povo de Deus, é Jesus. E Jesus foi para o Egito, Jesus voltou do Egito. O único que tem capacidade de fazer isso é Jesus. Então a criança vai aprender que Moisés fez grandes coisas, mas ele está longe de ser completo. Eu gosto de completar essa história, quando a gente fala de Moisés. Elias é considerado na tradição judaica um dos representantes dos profetas. E Moisés é considerado o grande líder.
Quando a voz vem e diz, este é o meu filho amado, a ele ouvi, o que a voz está dizendo? Porque vocês não têm que ouvir Elias, vocês não têm que ouvir Moisés. A história é de Jesus, ele é meu filho amado. Mas vamos ser sinceros, ao contar as histórias para as crianças, nós valorizamos o quê? É mais fácil valorizar Elias. Elias tem umas histórias legais. Elias tem história muito legal. Moisés tem história muito legal. E todas as vezes que eu... E não é problema contar a história deles. Mas se eu não faço o link com Jesus, o que eu fiz? Eu violentei a grande história. Porque nós não somos chamados para pregar qualquer história. Nós somos chamados para pregar e ensinar a única história. E a única história é de Jesus. Como nós falamos ontem na CBM, falei rápido da história de Abraão. Você pega Abraão, chamado de Abraão. Deus diz o que para Abraão? Abraão, vou fazer de você uma grande nação, toda aquela coisa. Sai da tua terra, do meio da parentela, para uma terra que eu vou te mostrar. E aí é muito complicado, porque imagine que se eu chegar para você aqui agora e falar assim, eu tenho um plano para você. Então, tem seu nome? Edilson, tem um plano para você. Eu vou fazer umas coisas grandes aí de você, mas tem que fazer o seguinte, você mora onde? Macaé. Você mora em que bairro de Macaé? Glória. Então é o seguinte, viu, Edilson, só que é legal, que é uma coisa legal para você. Você mora perto de algum parente? Não, graças a Deus. Olha, já até facilita essa parte, já facilita. Já ajudou aí, Edilson, já deu uma ajudada. Você vai fazer o seguinte, você vai sair do Glória, né, no caso aí, e você vai para uma terra aí que eu vou te mostrar. Beleza? Combinado? Fechou? Mas o sim, senhor, e você está paradão aí também, né? Então, Edilson, valeu aí, pode ir. Olha, Edilson, se eu estou falando agora, eu acho que agora. Pode ir. Agora, o Edilson tem uma crise, porque é o seguinte, foi o que Deus falou para Abraão. Ele não falou nem direita nem esquerda. Imagine Abraão, coitado, tipo, meu avô, Deus, mas o senhor não pode dar uma dica aí, sei lá, de repente um Waze, só para dar uma ajudada aí. Não, você vai, Abraão, vai indo aí. Tem um segredo na história de Abraão que é fundamental para a gente compreender o que está acontecendo. Vamos lá para Gênesis 12, onde a gente tem esse texto. E, de novo, porque nós não lemos a Bíblia como um todo, nós perdemos a força do que está acontecendo e de como isso se encaixa na história como um todo. O chamado de Abraão está lá no capítulo 12. Mas o que me chama muito a atenção é o capítulo 11, versículo 31. Eu gostaria que alguém lesse para a gente o capítulo 11 de Gênesis, versículo 31. Partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Ao chegarem a Arã, estabeleceram-se ali. Opa, mas peraí, olha que interessante. O Terá, que é o pai de Abraão, pegou a galera, a família toda, reuniu a galera, isso muito tempo antes, e partiu para onde? Para Canaã, que coincidentemente é considerado o quê? A terra prometida. Só que aconteceu alguma coisa, a Bíblia não diz, que eles chegaram a Arã e eles se estabeleceram ali. E ficaram ali. Até que muito tempo depois, Deus chega para Abraão e fala o quê? Abraão, sai da tua terra, no meio da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. O que Abraão faz? Ele vai para onde? Ele vai para onde provavelmente ele tinha ouvido contar várias histórias
do pai dizendo, olha, porque a gente há um tempo atrás saiu para ir para Canaã, mas parou aqui. Então, Canaã, quer queira, quer não, estava no inconsciente desse homem. Quando Deus diz para ele, vai para uma terra que eu vou te mostrar, Deus trabalha até no inconsciente dele. O que ele faz? Naturalmente ele vai para onde ele já estava indo, que é Canaã, que era a terra que Deus iria mostrar, mas que já estava trabalhando historicamente na família daquele homem. Deus não está fazendo algo do nada, dizendo, vai, eu vou ver o que vai acontecer. Não. Você concorda comigo que já havia um caminho traçado? Já havia um caminho traçado pelo pai de Abraão, saindo de um lugar até Canaã. O caminho já tinha sido estabelecido. É muito interessante esse negócio de caminho estabelecido, porque milênios depois aparece alguém que diz o quê? Eu sou o caminho. Claro que as implicações de Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, são enormes. Mas isso já está escrito desde Abraão. O pai de Abraão já estava indo para Canaã e por algum motivo parou onde não tinha que parar. Quando Deus chama Abraão, trabalha até no inconsciente daquele homem, que não sabia muito bem para onde estava indo, mas o caminho já estava traçado. Porque em Gênesis, o caminho da salvação já está traçado. É necessário que Abraão vá para Canaã, porque a partir de ali vai rodar a grande história. Se não vai para Canaã, não vai rodar a grande história. E a história de Abraão não é a história a ser contada. A história a ser contada é a história daquele que vai libertar o povo, saindo de Canaã, voltando para o Egito e voltando para Canaã, fazendo o que Moisés não conseguiu fazer, aquele a quem nós devemos ouvir, mesmo estando do lado de Moisés e Elias. E é isso que nós precisamos ensinar para as crianças. Agora, qual é para nós o grande desafio? É fazer mergulho nisso. E aí eu tenho dito para os professores e para as professoras, gente, se nós não nos acostumarmos a ler a Bíblia como a história de Jesus, é claro que você não vai conseguir passar isso para as crianças. Ah, fazer o link é complicado. Sim, fazer o link é complicado porque nós somos de uma geração que não aprendeu a fazer os links, não aprendeu a ler a Bíblia como a Bíblia quer ser lida. A primeira coisa fundamental a fazer para qualquer ministério infantil é desconstruir a nossa visão da Bíblia e reconstruí-la à luz do Evangelho. Como eu disse ontem lá na CBM. Você vai para João capítulo 1. Vamos lá para João capítulo 1. Está escrito assim em João capítulo 1. Texto conhecido. No princípio, João é um cara de cultura judaica, escrevendo para gente que está no meio de uma cultura judaica. Você tem que lembrar que a Bíblia, no Antigo Testamento, ela não tem o nome que tem aqui. Por exemplo, Gênesis. Gênesis, no hebraico, tem o nome das suas primeiras palavras, porque é assim que a Bíblia dá o nome para si mesma. Então, sei lá, a primeira palavra de Números é que dá nome ao livro de Números, mesmo que não tenha nada a ver com o tema do livro, porque é a primeira expressão que dá. Então, qual é o nome de Gênesis na língua hebraica? No princípio. Toda vez que você chega para um judeu e fala no princípio, o que você acha que ele lembra? Na hora ele lembra do que nós conhecemos como Gênesis. Aí, sem querer, vem um tal João escrevendo para a gente imersa nessa cultura, e qual é a primeira expressão que ele coloca no evangelho dele? No princípio. Claro que se o cara faz isso, ele está dizendo o quê? Gente, o que eu vou dizer agora está intimamente ligado a no princípio. Se é um judeu que está lendo, ele fala, mas espera aí, ele está querendo dizer disso ou daquilo? E aí João vai dizer, disso e daquilo, porque é tudo a mesma coisa. No princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus, e ele estava com Deus no princípio. Veja como João claramente está falando de Gênesis, porque toda a expressão tem a ver com Gênesis. Quando isso acontece, uma dica exegética. Sempre que você tem a citação ou qualquer dica de algum texto do Antigo Testamento no Novo Testamento, antes de continuar a leitura no Novo Testamento, vai para o Antigo Testamento, porque é importante para você compreender a história como um todo. E aí você vai para Gênesis, Gênesis diz o quê? No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus, logos, verbo, falou, palavra, disse Deus, haja luz e houve luz. O que é que Deus usa para criar?
Ele usa a palavra, logos, verbo. Mas o que João acabou de dizer lá no Evangelho? No princípio era o verbo e o verbo era Deus. Ele estava com o princípio no Deus. Então vamos ter que voltar para João. Agora tem que fazer esse jogo para voltar, já que estamos falando de uma coisa que deve ter a ver uma com a outra. Então a gente volta lá. Versículo 3 do Evangelho de João, capítulo 1. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Ele quem? Ele, a quem o versículo 14 de João vai dizer: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e verdade. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem? Então João está dizendo que quando Deus diz, logos, verbo, quem é que entra em ação? Jesus, porque, segundo o próprio João, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então disse Deus: haja luz, e houve luz, e a luz passa a aparecer. Quem aparece? Porque Gênesis 1 não... E isso é importante demais. Gênesis 1 não é a história da criação. Gênesis 1 é o início da revelação de Jesus. Essa é a lição mais importante de Gênesis 1. A gente pega Gênesis 1 e ensina o que para as crianças? Deus criou todas as coisas. Sim, tem isso em Gênesis 1. Mas essa não é a lição de Gênesis 1. A lição de Gênesis 1 é: Jesus definitivamente entrou na história para nos salvar. E Gênesis 1 vai começar a mostrar como é que isso acontece na nossa história. Disse Deus: haja luz. E houve luz. E como eu disse ontem, a gente sabe que é o sol que ilumina Macaé, por isso que está dia agora. Embora a Bíblia diga, houve luz, e havia luz, e o sol só é criado no quarto dia. Já parou para pensar nisso? O sol só é criado no quarto dia. Como é que tem luz se não tem sol? Ué, tem luz e não tem sol? Porque Jesus disse no seu ministério: eu sou a luz. E Apocalipse, lá nos capítulos derradeiros, diz que na cidade santa, na Nova Jerusalém, não haverá o quê? Nem sol, nem lua, nem estrelas. Por quê? A palavra que tinha sido escrita em Gênesis, um pouco antes de Deus dizer haja luz, era: havia trevas sobre a face do abismo. A palavra hebraica é caos. Havia um caos, bagunça. Quando a luz entra, o caos se desfaz. E tudo é colocado em ordem. Gênesis 1 é a história da criação? Não. É por isso que pessoas que não compreendem a Bíblia usam Gênesis 1 para ficar discutindo a evolução das espécies. Eu não uso Gênesis 1 para ficar discutindo a evolução das espécies. Eu uso Gênesis 1 para dizer, se você acredita ou não na evolução das espécies, a única possibilidade de chegar-se a Deus é Jesus. Porque é disso que fala Gênesis 1. E disse Deus: haja luz. E essa luz é a vida. É o próprio Deus. Notaram como a gente conta as histórias pela metade para as crianças? Mas o problema não é que a gente conta a história pela metade porque a gente tem preguiça. É porque nós somos de uma geração que cresceu ouvindo a história pela metade. E nós precisamos desconstruir isso. Isso vai trazer resultados fantásticos. Por exemplo, a gente tem o Daniel, que é filho de um dos presbíteros lá da nossa igreja. Ele é filho do Neto e da Vivian. E o Daniel tem 4 anos. E o Daniel é de família, ele vem de família evangélica. E a Vivian contou para a gente que um dia ela estava brincando com o avô e não sei o que, e o avô foi ensinar a música de Davi. Então vamos cantar a música de Davi. E aí ele ensina a música de Davi, aí o Daniel fala assim: vô, eu não vou cantar essa música. Mas por que você vai cantar essa música? Porque eu sou cristão. Tipo, mas como que você não vai cantar a música de Davi, Daniel, se você é cristão? Não, sou cristão, não posso cantar essa música. Mas por que não? Sabe, vô, é que é o seguinte, a história está dizendo que Davi matou Golias.
E eu sigo Jesus. Jesus não mata ninguém. Jesus dá a vida no lugar da gente. Ele devia matar a gente, ele morreu em nosso lugar. Então, como eu sou seguidor de Jesus e não de Davi, eu não posso cantar essa música. Eu acho que ele entendeu a história. Ele tem 4 anos. A Vivian é uma das professoras do nosso departamento infantil. E ela contou isso porque numa das reuniões, os professores começaram a dizer assim, não, mas é muito difícil, por que tem que falar de Jesus? Por que tem que falar do Evangelho toda a lição? E isso não dá tanto resultado para as crianças, elas não aprendem tudo isso. E aí a Vivian contou essa história para dizer, olha, se aprendem tudo isso ou não, eu não sei, mas deixa eu contar o que aconteceu com meu filho de 4 anos. Aí, essa fala da Vivian foi considerada o ponto final na discussão do tipo, acho que as crianças entendem. Gente, as crianças entendem mais que a gente. As crianças pegam detalhes de história muito mais que a gente. A gente é que tem a mente já tão suja de informações desconexas que tem dificuldade para colocar o evangelho na história. Se você ensina a criança a fazer isso, esses dias minha filha chegou em casa, Júlia, 5 anos. A Júlia é terrível. A Júlia é terrível, assim, ela bagunça, não sei o quê. E aí ela chegou esses dias, semana passada. E ela falou assim, eu queria morrer. Eu queria morrer, filha? O que é isso? Você quer matar o papai infarte? Já tem colesterol, tem gordura grudando em tudo que você fala um negócio desse, vai matar o papai. Mas por quê, filha? E a Júlia, assim, ela fala as coisas, ela nem liga muito. Porque eu queria ver Jesus. Por quê, filha? Não, porque Jesus é muito legal, pai. Aí eu falei assim, mas Jesus é mais legal que o papai? Viu, pai? Daí ela falou assim, então... Eu falei assim, mas filha, você não pode querer morrer assim, né, tal. Eu tentei contemporizar, ela falou assim, então tá bom, vai, então vamos torcer que ele volte logo. E saiu, foi brincar. Eu parei. Caramba, eu tenho 39 anos, não consigo ter essa consciência. A minha filha, em outras palavras, expressou o quê? Uma palavra que inclusive saiu de moda, que a gente nem cita mais em culto. Maranata. Porque ela aprendeu. E aí eu estava conversando com uma das professoras, falando, puxa, eu tenho dificuldade nisso. Eu falei, deixa eu contar para você o que a minha filha disse depois da sua aula. Ela disse isso, isso e isso. Você é culpada por querer que minha filha morra. Mas não porque ela quer morrer, porque ela quer ver Jesus. Minha filha está aprendendo o que vale a pena aprender. Está ótimo, está ótimo. A minha filha está expressando Maranata, numa linguagem infantil. Por quê? Porque tem gente fazendo esse trabalho de tentar ler a Bíblia de acordo com a centralidade do Evangelho. E isso vai tomando conta das crianças. E há muitas formas criativas de fazer isso. A gente teve Páscoa, e Páscoa é complicado demais. Porque Páscoa é o momento em que as crianças são bombardeadas pela cultura da Páscoa em que nós estamos inseridos. E aí ficou aquela discussão assim, vai dar presentinho para as crianças na Páscoa ou não? Vai dar ovo de chocolate ou não? Até que o pessoal falou assim, não, vamos fazer diferente. Aí uma professora, o que ela fez? Ela pegou aqueles Kit Kat. O Kit Kat ele vem com as fileirinhas, quebrou as fileirinhas e com cada fileirinha fez o quê? Pegou uma fileirinha assim, fez a cruz, embrulhou, tal, fez tipo um ovo de chocolate versão cruz, e ensinou para as crianças o quê? Se você se alimenta de Jesus, você não precisa se alimentar de qualquer outra coisa, porque você sempre vai estar satisfeito. Aí sai toda a criançadinha assim com um monte de cruz de chocolate. Aí eu pensei assim, vamos ver, né? Porque uma coisa é você fazer uma cruz de chocolate e a criança não pegou nada. Aí chega em casa, minhas filhas do departamento infantil, chega em casa, ei, vamos comer lá o chocolate. Aí fala, vamos comer o chocolate. Aí eu só fiz a pergunta, mas por que vocês ganharam isso? A gente ganhou isso, pai, porque o centro da Páscoa é a cruz. Não dá para ficar, né, pai, achando que coelhinho é a história. A história é Cristo. E aí o coelhinho tentou roubar a história, pai. Mas Cristo nunca vai deixar. Porque a história é a cruz. Aí do que você vai comer agora a cruz, então, filha? Eu vou comer, porque a gente tem que se alimentar de Cristo.
Igual vocês fazem na ceia, né, papai? Igual a gente faz na ceia, meus filhos, é isso mesmo. A gente faz na ceia e a gente se alimenta mesmo. São crianças. Não subestimem o poder do Espírito trabalhando no coração das crianças e conduzindo-as ao Evangelho. Há muitas histórias. Você pega qualquer história que você pegar na Bíblia, tem link com o Evangelho. Só que aí tem uma coisa. Vou dizer isso com muito carinho mesmo, com muito carinho. Você vai ter que investir mais tempo lendo a Bíblia para dar aula do que recortando o desenho. Tá? E estou dizendo isso com muito carinho, porque como eu não conheço o ministério aqui, eu não sei como funciona, eu tenho a liberdade de dizer isso sem falar, está querendo ofender fulano. Não, estou dizendo isso com muito carinho mesmo. Às vezes, ao construir a aula para as crianças, nós gastamos muito tempo recortando, pintando, fazendo um monte de coisa para que elas saiam com a baleinha, com sei lá, o cestinho e todas essas coisas. E pouco tempo estudando a Bíblia. Quando você vai para a cultura judaica até hoje, quem na sinagoga ensina a criança? Sabe dizer quem na sinagoga ensina a criança até hoje? O rabino. Ah, mas se tem mais de um rabino? Eles fazem a eleição do melhor. Por quê? Porque eles dizem que se você ganhar a criança para a lei, você nunca irá perdê-la. Se você não ganhar a criança para a lei, vem um cristão depois e tenta pregar o evangelho para ela. Então, quem é que ensina a criança na cultura judaica? Sempre o melhor professor, aquele que sabe mais de Bíblia. A Débora, minha esposa, ela fez faculdade teológica, na Teológica Batista em São Paulo. Ela deu aula numa escola e ela tinha alunos judeus. Ela deu aula ali em Higienópolis, e ali tem muitos judeus. E ela deu aula para os Newman, que eram judeus. E aí chegou a época da Páscoa. E aí era o Rodrigo Newman, que tinha 4 anos, e o irmão dele, eu não lembro o nome. E aí, então, ela vai fazer lá o coelhinho, porque a escola leu lá o material do coelhinho. E ela vai entregar, o Rodrigo Newman diz assim, eu não vou pintar. Mas por que você não vai pintar? Porque eu sou judeu e essa não é a Páscoa dos judeus. 4 anos. 4 anos. Aí a Débora pensou, essa é uma oportunidade, né? Deixa eu aproveitar. Mas, Rodrigo, qual é a Páscoa dos judeus? Aí ele começou a falar para ela e contar a história de Moisés, desde o começo, ponto por ponto, e dizendo que eles passaram o sangue nos umbrais da porta, e Deus veio e poupou o seu povo, por amor ao seu povo, e foi contando, e contando, e contando, e contando. Deu uma aula de escola dominical completa sobre a Páscoa, 4 anos, para a minha esposa. E aí minha esposa falou assim, quem ensinou isso para você? Meu pai. Aí, como é que faz isso? Meu pai, todo dia, ele chega do trabalho, ele janta, toma banho, e ele abre a Torá, e a gente estuda a Torá em casa. É porque, na comunidade judaica, é assim, o pai, uma das obrigações do pai, é ensinar a Bíblia para os filhos. É do pai, não da mãe. Não importa se o pai chega em casa às 10 horas, ele tem que ensinar a Bíblia para os filhos, se ele quiser ser um bom judeu. Como é que você vai evangelizar o Rodrigo Newman quando ele tiver 10 anos? Porque com 10 anos, ele já está pelo menos há 8 anos estudando a Torá todos os dias com seu pai em casa. E se você citar qualquer texto do Antigo Testamento para ele recita o resto do capítulo. E daí ele vai para a comunidade judaica que ele frequenta, quem é que dá aula para ele? É um cara que sabe de Bíblia mais ainda do que o pai dele. Que vai dar baleia para ele pintar? Vai dar texto da Bíblia para ele devorar. Só que esse cara que foi dar aula para o Rodrigo Newman, no sábado, ele imergiu no mundo da Bíblia a semana toda. E esse é um ponto que nós falhamos.
Estou dizendo nós no sentido muito genérico, não sei como é aqui, mas geralmente é assim que acontece. Aí a gente diz o quê? Não, mas o material facilita muito. Mesmo que ele seja ruim e não aponte para Cristo, ele facilita para preparar a aula. Eu aperto a tecla SAP e digo assim: eu não quero gastar tempo ou horas estudando a Bíblia, tendo que preparar a lição e tendo que pensar em Jesus. Dá para dar algo mastigado, mesmo que seja fast food para a criançada? Porque, sei lá, preparar uma paleta de cordeiro, não sei quantos aqui gostam de paleta de cordeiro. Não? Só a irmã gosta? Cordeiro é bom. Então, assim, preparar uma boa carne, sei lá. Você tem um processo, demora, você tempera, você escolhe a carne, tempera. Se você vai fazer no forno, tem o tempo de forno, tem tudo aquilo. Suja um monte de coisa. É muito mais fácil passar no Mac, né, gente? Não é mais fácil passar no Mac? É muito mais fácil. Nós, como professores e professoras de educação infantil na igreja, temos todo domingo uma opção. Servir uma boa carne preparada, trabalhada, com carinho, com tempero, tudo, uma refeição completa, ou passar no Mac. Às vezes, infelizmente, passar no Mac é comprar aquele material que está pronto, que vai fazer com que a criança aprenda tudo sobre Moisés e nada sobre Jesus. Ela vai sair de lá com a sensação de que está cheio, mas não está alimentado. E eu não sei quantos aqui já passaram por essa experiência. Você vai comer porcaria, você come. 2 horas depois, o que você tem? Fome. Por quê? Porque você não foi nutrido, você foi cheio. Tem gente que fala assim: nossa, estou cheio. Aí o pessoal fala: ai, que feio falar isso. Não, mas às vezes é isso mesmo. É a única coisa que ele está cheio. Ele não está nutrido. Daqui 2 horas o corpo está clamando por nutrição, porque o que o corpo precisa não é de junk food, é de nutriente. As crianças estão chegando para os nossos cultos precisando de nutriente. E o único nutriente que vai satisfazê-las é Cristo. Qualquer outra coisa que a gente oferecer é fast food para a criançada, que vai fazer com que elas fiquem cheias no horário do culto, mas vão chegar em casa, elas não vão saber nem quem é Jesus. Nem quem é Jesus. E isso, a longo prazo, mata. Mata. A nossa geração, eu estou dizendo a minha geração, tenho 39 anos, está morrendo por causa disso. Está morrendo. Porque nós não fomos ensinados a fazer de Cristo o centro das Escrituras. Esse é o desafio que vocês têm. Eu já falei muito, vocês não perguntaram. E eu vi o horário agora, assim, estou falando que nem louco, vocês não perguntaram. Perguntas, questões, angústias, dicas. Nós criamos o nosso próprio material. Como é que funciona? Funciona assim. Eu prego em série, sempre prego em série. E aí quando hoje, tá? O nosso culto da manhã está acontecendo lá agora. Essa lição de hoje eu mandei para os professores, porque essa foi uma série de 2 meses, há mais ou menos 2 meses e meio. Então, nesse caso específico, os professores tiveram uma grande folga. Eu fechei a série, então eu escrevo o que eu vou pregar. Então, hoje está sendo pregado lá o 3º capítulo da 2ª carta de Pedro. Então, eu pego o texto, jogo o texto no documento e escrevo o que eu vou pregar. Então, é a construção da exegese do texto. Da mesma forma que eu faria se eu fosse mandar o texto para pastores. Então, o texto é isso, assim, assim. Pedro escreveu isso por causa disso. Então, eu tenho lá o material explicado para a pregação. E daí eu vou colocar agora, para as crianças. Para as crianças, eu sugiro que seja isso, assim, assim, assim. Eu vou dando dicas de como eu quero que esse material seja construído para as crianças, para que remetam a Cristo. E aí, no final, depois, eu coloco em letras aí, sempre maiúsculas, o link
um link interessante, para facilitar para os professores. Então, ó, um link interessante nesse texto, com o evangelho é esse, assim, 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 e por aí vai. Os professores recebem esse material, e a partir desse material eles vão construir a aula. E vão construir a aula, e a gente vai tendo, a gente tem um grupo no Facebook, e a gente vai trocando as experiências de como fazer, como não fazer. Às vezes o professor fala, Marquito, cara, eu não estou conseguindo fazer link nesse texto. Então a gente faz um link juntos. E aí pega, inclusive, alguns textos complementares para ajudar naquilo que ele quer trabalhar, sempre fazendo com que a conclusão mostre a necessidade de Cristo e mostre a necessidade do Evangelho. Então não teve jeito, nós tivemos que produzir o nosso material, porque a gente não encontrou mesmo. Como você falou, tem bom material, você tem material em inglês que agora o pessoal está fazendo isso. Mas aí eu teria que gastar. Então, por favor, traduzam e passem para a gente. Porque aí vocês vão tirar de nós um trampo fantástico. Mas o que a gente tem feito já há um bom tempo, acho que há uns 3 anos, é produzir o nosso próprio material. Dá um trabalho enorme. Às vezes as professoras ficam loucas, porque assim, chega a quarta, quinta-feira, elas falam, a gente não está conseguindo, não está. Então vamos trabalhar, vamos embora. Vamos trabalhar. Eu nunca digo para nenhum professor, para professor, não, então nessa semana aqui, sei lá, deixa passar. Não, vamos deixar passar. Põe galinha pintadinha. Não, vamos embora, vamos trabalhar, vamos produzir o material. É sempre a mesma. No nosso caso, sim. Sim. Isso foi uma opção. Sei, eu não acho que isso é uma regra. Sei, pode existir de outras formas. Mas lá na nossa igreja, todo mundo estuda a mesma coisa sempre. Porque qual é a ideia? A ideia é que a pessoa ela sai do culto da manhã. Então, fui eu, minha esposa e minhas filhas lá participar do culto. Que no almoço eu seja incentivado a conversar no almoço sobre a lição. E aí é a mesma lição para todo mundo. Ou então eu fui para o culto da noite, tá, das 7. Então, vou sair comer uma pizza. A família toda estudou a mesma coisa. Então a gente faz isso de maneira pensada. E a gente sempre avisa, pai, o seu filho está estudando a mesma coisa que você está estudando, com o mesmo foco, só que, claro, na linguagem apropriada para ele. Então não perca a oportunidade de estudar o texto em família. Porque é o mesmo texto sempre para todo mundo. Isso acontece. Facilitou muito, porque a gente tem daí uma reverberação do ensino muito legal. Eu entro no carro, a minha filha de 10 anos, ela não está na mesma classe da minha filha de 5. Então, uma vai numa classe, outra vai em outra, e a minha esposa está comigo ali no templo. A gente entra no carro para ir para casa, eu falo assim, eu pergunto para ela, o que vocês aprenderam hoje? Aí, assim, a minha de 10 anos, que às vezes ela não quer falar, ela fala assim, pai, você já sabe, é o mesmo que você pregou. Fala, mas filha, eu quero ouvir. Daí elas contam, assim, elas falam. E daí a minha de 10 anos, depois que ela fala assim, e você, pai, o que você falou desse texto? Então a gente fica conversando sobre o que está acontecendo. Foi uma forma, porque como a gente tem um grande número de não cristãos que frequentam a nossa igreja, é uma forma, assim, de repente, a própria criança, criada no ambiente não cristão, ela entrar no carro e ela falar para o pai, olha, aprendi isso, e o pai, caramba, eu aprendi isso também. Então, de repente, ele notar como é importante a construção familiar num processo de conhecimento da Bíblia. Mas, de novo, viu, gente, isso dá um trampo enorme, porque para a gente, inclusive, assim, a gente estava junto essa semana, o Tiago, lá no Rio, e eu estou fechando amanhã a série de setembro. Os professores já estão loucos comigo, porque significa que o professor que vai dar aula no próximo domingo não faz ideia do que vai falar. Mas por que ele não faz ideia do que ele vai falar? Porque até ontem eu não fazia ideia do que eu ia falar. Aí o que acontece? Amanhã é o dia que eu vou tirar o dia todo para produzir a série de setembro. Então, amanhã à noite, os professores recebem todas as lições de setembro. Faz com que, assim, amanhã eu não tenho tempo para nada. Então, vou ter que passar o dia produzindo
pelo menos um material mínimo para as 4 mensagens, 5 mensagens, acho que setembro são 5. 5 mensagens de setembro. É o preço que se paga. São 4? Ufa, bom, um a menos. Outubro deu certinho, né? Outubro está certo. Outubro não tem jeito. Outubro, como pastor, a gente pode pregar em qualquer igreja do mundo que o tema vai ser reforma protestante. E Deus abençoou tanto que são 5 domingos. Olha aí, como Deus já... Ele sabia. Olha o caminho. Então, aí a gente... Oi? Mas solas? De onde é que esses caras tiraram isso? Cadê a bola, pessoal? Mas você pensou, não, esse pessoal tá bolado mesmo. Então tem isso. A equipe que produz tem que trabalhar muito. E você tem que ter um mínimo de organização para não prejudicar os professores. Porque aí, claro, eu estou pensando em fazer esse link assim. Quantas vezes eu roubei link? Às vezes tinha texto que eu falava assim, o link vai ser esse. Aí o professor mandava um link e falava assim, rapaz, não é que Deus falou mais com ele do que comigo? Então, isso acontece. E aí, quando isso acontece, eu falo para o professor, olha, isso que você falou foi espetacular, eu vou usar na pregação. E eu deixo isso no grupo aberto, para dizer, gente, eu vou falar isso aqui na pregação, porque, sei lá, o professor Job falou isso aqui, vai falar isso na aula dele, eu não ia falar, mas isso aqui é muito melhor do que o que eu ia falar, então nós vamos usar isso. E aí todo mundo fica, vamos embora, vamos produzir, vamos fazer. Isso é muito importante. Essa visão, vocês gastaram Sim, a gente vira e mexe, faz mensagens que são um resumo do Evangelho. Vira e mexe eu faço isso. Para a igreja e a gente faz para as crianças. Então, é engraçado que quando chega essa mensagem, as crianças já ficam contando a história antes. Tipo, já sei onde você vai chegar, professora. Mas a gente faz isso, de sempre estar construindo o Evangelho. Contando desde a criação, queda e redenção. Então, a gente tem sim, isso acontecendo pelo menos umas 4 vezes no ano. Pelo menos. E aí, claro que várias mensagens vão fazer mini resumos do Evangelho. Mas eu tenho 4 mensagens em média no ano que eu só prego contando do Evangelho do começo ao fim. A pregação é essa. E as crianças ouvem isso também. Isso acontece. Acho que tem um... Tiago, não sei se eu vou... Deixa eu vir, desculpa, Vieta, aqui que eu pegar um livro e esqueci, porque foi bom você ter falado isso. Muito obrigado. Agradeço, porque eu tenho até esquecido aqui o negócio. Deixa eu ver se está aqui. Ou não, está aqui na frente. Aqui. Eu não sei se vocês já leram, conhecem. Aí, se o pastor da igreja quiser um material que ajude a fazer isso, o que eu mais indico e que a gente usou lá que é muito bom esse daqui. É do David Nicholas, O que Fizeram do Evangelho. Esse livro, quando eu li e estudei a primeira vez, mudou a minha forma de enxergar a pregação do Evangelho em nossa igreja. Então, esse é um livro que, se falasse, a gente gostaria de reunir para estudar pormenores do Evangelho. Eu indico esse sem medo nenhum. É da Z3 Editora. Você consegue comprar. Ele é barato, acho que deve estar R$20, uma coisa assim. Esse é um livro que, se você dá aula, se você ensina o Evangelho, eu recomendo que você tenha, leia e releia sempre que possível. Vale muito a pena, é muito bom.
O David Nicholas escreveu esse livro porque ele encomendou uma pesquisa nos Estados Unidos em 1000 igrejas. Ele encomendou a pesquisa e ele fez um levantamento em 1000 igrejas, e não era um levantamento feito apenas em ocasiões aleatórias, era no Natal e Páscoa. Que ele diz, Natal e Páscoa são épocas em que você, em tese, tem tudo para pregar sobre Jesus. E aí eles fizeram um levantamento, e de 1000 igrejas, apenas 6% delas pregou o evangelho nessas duas datas. E ele falou, a constatação é grave, as igrejas pararam de pregar o evangelho. Então você tem pessoas frequentando o evangelho, frequentando a igreja, anos e anos, e não conhecem o evangelho. Nós fizemos uma pesquisa, logo depois disso, eu fiz uma pesquisa na igreja, eu distribuí papelzinho no culto, e eu só pedi para as pessoas escreverem assim, quem é Jesus. Só. Era só escrever quem é Jesus. Eu falei, não, isso aí é para mim, você não precisa escrever o seu nome, eu vou ler e vou jogar fora. Então, só escreva quem é Jesus e entrega depois que eu quero levar para casa. Cara, dá depressão. Porque aí você descobre, depois de um bom tempo pastoreando na igreja, que a maioria da igreja não sabe quem é Jesus. Tipo, tinha coisas assim, ele é o líder da paz. O líder da paz. Aí um colocou, né? Falei, até sei de onde ele tirou. É o maior psicólogo que já existiu. Cara, complicado. Sim, Dramin. É. 2 gotas de Dramin, suco de maracujá, rapaz, a criançada fica tranquila. Eu acho assim, a gente sempre conversa sobre isso, mas, cara, esse é o mundo real. As crianças são assim. A minha esposa é professora, trabalha num colégio em Piracicaba. Ela falou, nós temos que tomar a consciência de que nós, cada vez mais, vamos cuidar de filhos que não têm pais. Os têm em casa, mas não têm. Então, nós teremos cada vez mais em nossas igrejas crianças ansiosas. Eu não sei aqui, mas em Piracicaba o que a gente vê muito é assim, a criança ela precisa falar. Mas não é que ela precisa falar porque ela é mal educada, porque ninguém a ouve. Ela não tem um momento como a gente tinha. Lembra? O meu pai chegava em casa, lá pelas 6h30, a gente sentava para jantar e ficava conversando. Conversava. Eu sou da última geração que teve isso. Que alguns aqui devem se lembrar. Não tem mais isso. Com quem que a criança conversa hoje? Com a televisão. O pai acha bonito quando a criança interage com a Dora Aventureira. E às vezes a criança está interagindo com a Dora Aventureira porque é a única pessoa que interage com ela na casa. Aí você pergunta, com quem que você conversa em casa? Com a Dora. Eu falo para o pai, desliga a Dora e vai conversar. Dança você para a criança. Aí fica, dança agora, levanta a mão direita. Vai brincar com o seu filho. A minha esposa, ela fala, segunda-feira de manhã, segunda-feira à tarde, quando chega para dar aula, ela fala, você não pode, tem uma coisa que o professor não pode fazer, é perguntar como foi o fim de semana. Ela fala, não faça isso, porque como a criança passou o fim de semana inteiro em casa com os pais, sem conversar com ninguém, quando ela chega segunda-feira na escola, ela está com uma necessidade absurda de falar, porque ela não falou. Nós somos agora de uma geração que vai ter que chegar à conclusão de que a gente vai tratar desse pessoal na igreja. E não é porque está na igreja que os pais... não. Então eu falo para os professores, gente, às vezes, esse vai ser o único momento da semana daquela criança que ela vai estar diante de alguém preocupado com a alma dela, mesmo que ela tenha pais cristãos.
Então, quando aquela criança começar a bagunçar, lembre-se, aquele talvez seja o único momento em que a alma daquela criança está sendo trabalhada. Então, eu sei que é difícil ter paciência nessa hora, mas tenha a paciência daqueles que sabem que estão, às vezes, tendo que pegar a criança no colo e conduzi-la até a cruz. Nunca se esqueçam do privilégio que é isso. A gente foi ensinado a dizer assim, quando uma criança se converte, olha, meia vidinha, né, que foi ganha para Jesus. Meia vidinha é nós. A gente já chegou numa... uma criança que se converte é uma vida toda a serviço do reino. Então, a gente cansou de ver lá aquela criança bagunçando tal, contar a história no final. A gente cansou de ver isso. Porque, inclusive, por causa da nova geração e da forma como as crianças são educadas, elas têm uma capacidade que a gente não tem, de prestar atenção em 4 coisas ao mesmo tempo. Você já parou para prestar atenção no Discovery Kids? O Discovery Kids, na tela, tem 4 coisas ao mesmo tempo, às vezes, acontecendo. Então, está rolando o desenho aqui, já aparece um quadro aqui do que vai acontecer depois, e um outro que vai acontecer depois e depois. E embaixo uma legenda. E eu olho para aquilo, assim, e eu fico assim, caramba, o que está acontecendo aqui? Porque eu sou da geração que a gente focava em uma coisa, e era aquilo. E aí, as minhas filhas conversando, olha o que a Dora está fazendo, e olha, vai passar isso daqui depois, elas estão conversando sobre tudo o que está acontecendo, e se eu converso alguma coisa com a minha esposa, minha filha dá palpite ainda. Não é assim que acontece na casa de vocês? Então, aquela criança que às vezes está no canto, você fala assim, não fala besteira porque ela está ouvindo. É uma nova geração que está chegando, a gente vai ter que se desdobrar para conseguir dialogar com ela. Tem aqueles que são assim, que se excedem, mas o que acabam se excedendo é aquela conversinha do tipo, senta aqui, vamos conversar mais sério. Você viu que Jesus... Você lembra que Deus jogava raio e matava as pessoas? Vamos orar para que Deus mande um raio agora? Pode ser que não caia em você, porque Deus ama as crianças, mas se Ele mandar para a mamãe e para o papai? Então você tem formas de trabalhar isso com muita tranquilidade. Dá para trabalhar com amor e muita paz. Sim. Os professores fazem esses contatos com os pais. Eles fazem. As duas coisas. Tem momentos que assim, diz assim, seu filho só vai ser liberado hoje mediante resgate, o seu resgate que você vai lá. Então, a gente faz isso mesmo. Então, o professor quer conversar com todo mundo. Quando isso acontece, é porque a gente já sabe, o bicho está pegando. Os pais estão relaxados demais, vai todo mundo levar bronca na frente do filho. Então, reúne toda a criançada e os pais, e aí a professora fala assim, pais, as crianças estão dizendo que vocês não estão lendo a Bíblia com eles. Então, sabe aquela professora dando bronca nos pais na frente dos filhos? A gente faz isso tem de acordo com a necessidade. E tem o contato com os pais. E dizer... e a gente diz, se é visita, não. Mas, seu nome? Isabela. Isabela, eu sei que você é cristã, você é batizada na igreja, faz parte da igreja. E aí eu noto que, mas faz 3 domingos que o filho da Isabela chega aqui e não leu a Bíblia. A professora vai mandar o seguinte, Isabela, tudo bem? Você sabia que faz 3 semanas que seu filho não lê a Bíblia? Está acontecendo alguma coisa, está precisando de ajuda, está sem tempo para educar seu filho? Nesse nível mesmo. Porque chegou uma hora que as professoras falaram assim, pastor, a gente pode ser duro com os pais? Pode. Porque para nenhum professor correr o risco de, no futuro, quando o filho virar um marginal, o pai dizer assim, mas ninguém ensinou. Você manda para o pai dando bronca e printa a tela e guarda no computador. E aí eu falo às vezes no culto.
Porque, e às vezes eu falo mesmo, assim, com todas as palavras. Pai, se o seu filho virar um marginal, essa igreja não vai ser culpada. Porque nós ensinamos o evangelho. Se acontecer alguma coisa, nós queremos, como igreja, não ter essa culpa. Então, pare de ser relaxado. Numa dessa, com muita tranquilidade, vou dizer isso, para não parecer... numa dessa, há uns 6 meses, quem recebeu o WhatsApp fui eu, da professora. Sério? Eu acho que ela não pensou não, viu? Acho que ela falou, estava esperando por esse dia. Eu recebi um WhatsApp, porque a minha filha de 10 anos, ela é muito obediente, assim. E eu falo para ela, vai ler a Bíblia, tal, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, beleza. E foram 2 semanas bem corridas, assim, e eu não sentei nenhuma vez com ela, em 2 semanas, para ler a Bíblia, para ensinar. Ela contou isso na sala. Ela contou isso na sala, acho que foi no culto de domingo de manhã. Na segunda tarde eu recebi o WhatsApp. A professora Karina mandou assim, olha que interessante, pastor, a gente estava ontem na sala e teve uma aluna que falou que faz 2 semanas que o pai não senta para ensinar a Bíblia com ela, tal, não sei o quê, né? O que eu faço? Aí eu mandei assim para ela, manda um WhatsApp para o pai. Ela só colocou assim, então. Aí eu mandei aquela carinha de vergonha, sabe? Ela usou a técnica de Natan assim de boa, assim, tá, entendi. Então, eu acho que tem que fazer isso sim, porque nós, professores, somos responsáveis por algo que Deus está fazendo no coração deles. Mas e se o pai ficar chateado comigo? Paciência. Fazer o quê, né? Eu prefiro o coração da criança sendo bem fundamentado em Cristo do que o pai olhando para mim com cara de bons amigos e a criança caminhando tranquilamente para o inferno. Então a gente tem que assumir esses riscos. Assumam. E no mundo que a gente vive, cada vez mais professor vai apanhar mesmo, né? Não é? Falo isso, minha esposa, como é professora, esse ano ela apanhou de um aluno de 9 anos. Né? Chegou em casa toda assim, tal. Chateia, é muito ruim, mas é um sinal dos tempos que a gente vive. Então, a gente tem que saber que, a partir dessa realidade, que nós vamos trabalhar com esses alunos domingo após domingo, crendo que, mesmo sendo quem nós somos, Deus está nos usando para conduzi-los a Cristo. E eu acho, gente, que não vai ter preço que pague quando você encontrar um marmanjão na rua, daqui, sei lá, uns 20 anos, e ele falar assim, ô tia, você sabe que hoje eu sou pastor por sua causa, né? É aquele tipo de coisa que a gente vai ouvir e vai falar assim, Deus pode me levar. Já valeu a pena ter vivido. Isso é coisa que não tem preço, né? Trabalhar com essa criançada tem disso. A gente acaba sendo surpreendido pela graça, agindo através de gente como a gente. Então a gente faz o nosso melhor, porque Deus vai gerar. Eu olho para essa criançada e falo assim, Deus, o temor de trabalhar com essa criançada é porque o Senhor pode estar gerando alguém que vai morrer pelo Senhor, pregando o evangelho nesses países em que a pessoa recebe uma faca no pescoço por pregar. E de repente eu vou ser aquele que eu não vou ser martirizado talvez, mas eu vou ser aquele que o Senhor vai usar para levar um futuro mártir a te conhecer. Não dá para perder a grandeza do que é a igreja. E a gente faz isso. Lá nós trabalhamos a partir dos 2 anos. Então, de 0 a 2, a gente não tem o ensino. Nós temos uma sala preparada para as mães ficarem com os filhos, com TV, com som, o culto
Então, tem os brinquedos e o culto acontece via TV e som. Então, a gente não tem. A gente tem a partir dos 2 anos, que a gente acha que já é uma idade que a criança já está pescando. Só que, claro, numa aula de 40 minutos, 50 minutos que eu prego, você tem 10 minutos ali de... Aí você tem todas aquelas atividades, porque não adianta, né? 2, 3 anos, 10 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 5 minutos, é tudo muito... Então, a gente vai adaptando de acordo com a capacidade. Mas o berçário mesmo, a gente não tem o ensino, pelo menos de 0 a 2 anos. A gente não tem essa parte. Nós temos a partir de 2. Nós consideramos o ministério infantil de 2 a 12 anos. 2 a 11, né? 11 anos. É o que nós consideramos ministério infantil. Não acho que é o ideal, mas é o que o nosso espaço físico permite hoje.